We physicists have waited 100 years since 1916 for this photograph. Black hole weighing perhaps 2 to 4 million times the mass of the sun. Os buracos negros são um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos do universo. Eles são monstros gigantes em suas dimensões e poder, mas, ao mesmo tempo, são virtualmente invisíveis aos nossos olhos. Mas devido às pesquisas que foram feitas sobre eles nas últimas 2 décadas, nosso conhecimento sobre os buracos negros foi de absolutamente nada para cada vez mais. Recentemente, as coisas acabaram ficando mais estranhas ainda. Michio Kaku acaba de anunciar que finalmente conseguimos olhar por dentro de um buraco negro, e essa nova informação esclarece os detalhes que o mundo da ciência pode ter perdido durante todo esse tempo. Fique ligado, porque vamos investigar profundamente os buracos negros e revelar o que há dentro desses monstros do espaço. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Bom, antes de entrarmos nos detalhes do que o cientista descobriu, temos que falar sobre o básico. Mesmo que a maioria de nós tenha alguma ideia do que são os buracos negros, sempre há algum ponto faltando da informação correta. Em 1916, Albert Einstein publicou sua teoria da relatividade geral, que previa a existência de buracos negros. Naquela época, o conceito de buracos negros era puramente teórico. Demorou mais de 50 anos para a comunidade científica encontrar evidências de que buracos negros realmente existiam. Isso aconteceu nos anos 1960. Os cientistas estavam estudando a constelação de Cygnus quando notaram uma estrela estranhamente azul que emitia raios X. Essa estrela não era um objeto parado, mas estava girando em volta de algo grande e escuro. Após mais investigações, foi descoberto que os raios X não estavam só se movendo sozinhos, mas estavam sendo sugados pela coisa escura em torno da qual estavam orbitando. Foi então que ficou evidente. O nome daquilo era buraco negro. Essa descoberta foi significativa porque forneceu provas de que os buracos negros realmente existem e que não foram apenas obra da imaginação de Albert Einstein. Isso era ótimo, mas também confirmava a existência dessa entidade sinistra no espaço, algo que precisávamos urgentemente compreender melhor. Então, pesquisadores em todo o mundo arregaçaram as mangas. Esse buraco negro foi chamado de Cygnus X1 e está localizado na constelação de Cygnus, a cerca de 6.000 anos-luz da Terra. E não foi uma descoberta pequena. Ele é cerca de 14 vezes mais brilhante do que o Sol e incrivelmente denso, o que faz com que ele tenha um forte campo gravitacional. Esse campo gravitacional é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar dele. É por isso que ele é chamado de buraco negro. O conceito de buraco negro é tão fascinante quanto assustador. É uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Qualquer coisa que se aproxima de um buraco negro será puxada para ele sem nunca mais ser vista. Mas esse aspecto de perigo faz com que seja ainda mais necessário aprender tudo o que há para saber sobre eles. Será que é só isso que temos para saber? Ou estamos apenas começando? É isso mesmo, estamos apenas começando. Depois da descoberta do Cygnus X1, os cientistas começaram a procurar outros buracos negros. Eles descobriram que pode haver cerca de 100 milhões de buracos negros apenas na Via Láctea, mas porque eles são tão difíceis de detectar, ainda não temos um número exato. No entanto, ao que parece, há vários milhões de buracos negros na Via Láctea, a nossa galáxia, o que enfatiza mais uma vez a importância de entendê-los. Então vamos por partes. O principal problema com os buracos negros sempre será a gravidade. Sua força gravitacional é tão intensa que qualquer coisa que entra em um buraco negro é comprimida astronomicamente até que se torna uma singularidade. Em termos mais simples, os buracos negros são como aspiradores de pó cósmicos que sugam tudo. Uma das partes mais assustadoras da pesquisa que está sendo feita sobre os buracos negros é o fato de que se alguém caísse dentro de um deles, essa pessoa seria esticada até o ponto em que se tornaria uma linha reta. Esse processo aconteceria lentamente, e a pessoa morreria antes que essa forma final tivesse realmente se moldado. Então digamos que ninguém deveria se aventurar dentro de um deles. Mas os buracos negros estão por todo lugar, então será que podemos estar em perigo? Apesar do fato de que o buraco negro mais próximo à Terra está a 1.500 anos-luz de distância, ainda é próximo o suficiente para levantar algumas dúvidas e preocupações.
Em 2021, os cientistas conseguiram publicar a primeira foto claramente visível de um buraco negro, especificamente o buraco negro M87. Este buraco negro foi fotografado por várias noites. Com cada foto, os pesquisadores coletaram mais e mais dados sobre ele. Eles tiveram que juntar as fotos para criar algo que preenchesse todas as lacunas. Dessa forma, eles conseguiram descobrir que há 3 camadas em um buraco negro. Não é apenas um único buraco feito de nada, como muitas pessoas acreditam. As coisas são muito mais complicadas do que isso. Para chegar até o nada de um buraco negro, você tem que passar pelas 2 primeiras camadas. A primeira camada é chamada de horizonte de eventos. Ela é o ponto de não retorno. Uma vez que você tenha ultrapassado o horizonte de evento, não há volta e você será sugado para dentro do buraco negro. Daqui para frente, só piora. A segunda camada é a esfera de fótons, que é a região onde a luz orbita o buraco negro. Qualquer luz que entra nessa região ficará presa e não poderá escapar da força gravitacional do buraco negro. Finalmente, chegamos à terceira camada, que é a singularidade. É aqui que tudo que entra no buraco é comprimido astronomicamente até que se torne uma singularidade. A singularidade é um ponto no espaço-tempo onde as leis da física se rompem, e por isso nós não conseguimos prever o que pode acontecer nesse ponto. Na singularidade, a densidade é infinita, e as leis da física que conhecemos deixam de existir. O que torna tudo isso infinitamente pior é o fato de que cada buraco negro que estudamos é totalmente diferente do outro. Claro, eles tendem a seguir o mesmo conceito de 3 camadas, mas a forma como eles funcionam pode ser completamente diferente. Se fosse qualquer outro corpo celeste, tudo o que precisaríamos fazer era voltar para os telescópios e apenas estudar o problema em detalhes. Mas com os buracos negros, você, na verdade, não pode fazer isso. Os cientistas só podem estudar os buracos negros indiretamente, observando a radiação que eles emitem e o gás e poeira que os cercam. Enviar uma sonda como a Voyager para dentro de um buraco negro não é viável porque qualquer coisa que entre no horizonte de evento será puxada para a singularidade, onde será comprimida até um ponto infinitamente pequeno. Então você não pode gastar bilhões de dólares apenas para dar uma olhada, porque, no segundo que a sonda chegar perto o suficiente, ela vai ser completamente esmagada. Por causa desse grande problema, os cientistas ficam sem nenhuma opção além de estudar esses objetos em apenas 2 dimensões, mesmo que eles sejam fenômenos tridimensionais na realidade. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, há também os 2 problemas de cada buraco ser único e das leis da física desabarem quando tentamos explorar o seu interior. Isso significa que os métodos tradicionais de pesquisa científica não se aplicam de fato ao estudo dos buracos negros, mas isso não quer dizer que os pesquisadores desistiram de estudá-los. Há muitas teorias diferentes e explicações para os buracos negros, e com cada uma, as coisas ficam cada vez mais interessantes. Uma das teorias mais convincentes sobre a formação de buracos negros é a de que eles são criados a partir do colapso de estrelas. Quando uma estrela esgota todo o seu combustível, ela não consegue mais produzir energia suficiente para compensar a força gravitacional que está constantemente a puxando para dentro. Como resultado, a estrela começa a sucumbir para seu próprio interior, se tornando menor e mais densa conforme isso acontece. Se a estrela for grande o suficiente, este processo pode continuar até que ela se torne uma singularidade. Para entender a natureza dos buracos negros em profundidade, os cientistas da NASA voltaram sua atenção para o núcleo da galáxia, o M87. Os astrônomos observaram um redemoinho superpoderoso de gás de hidrogênio em altíssima temperatura, que estava girando a uma velocidade impressionante de mais de 1,9 milhões de quilômetros por hora. A força desse disco giratório de gás deveria ter feito com que ele violentamente se espalhasse para todos os lados, mas isso não acontecia. Os cientistas deduziram que precisava haver uma massa gigante concentrada no centro da galáxia para prevenir que isso acontecesse. Esse objeto gigante pesava algo entre 2 e 3 bilhões de vezes a massa do Sol e só poderia ser um buraco negro. Mas essa não é a única teoria que existe sobre os buracos negros. Em 1963, o matemático neozelandês Roy Kerr usou as equações de gravidade de Einstein para propor a melhor descrição de um buraco negro giratório. Kerr mostrou que um buraco negro giratório não colapsaria em um único ponto, como antes era pensado, mas em um anel de fogo ou um disco fino. O disco estaria girando tão rapidamente que as forças centrífugas o impediriam de se despedaçar. Este disco giratório de matéria se chama ergosfera e é a região ao redor do buraco negro onde as leis da física começam a perder efeito. Mas o fator mais intrigante da solução de Kerr foi que ele previu a existência da ponte Einstein-Rosen, também conhecida como buraco de minhoca.
Isso seria uma passagem teórica através do espaço-tempo que conecta duas regiões separadas do universo, ou até mesmo dois universos paralelos. A ideia é que se alguém caísse em um buraco negro, em vez de ser esmagado até virar nada, seria sugado por um túnel através do Anel de Fogo e sairia por um buraco branco em um universo paralelo. Para entender como isso funciona, precisamos olhar para o conceito de espaço-tempo. Na teoria de Einstein, espaço e tempo não são entidades separadas, mas estão interconectadas, formando um tecido quadridimensional chamado espaço-tempo. Objetos com massa deformam esse tecido, criando um campo gravitacional que faz com que objetos menores se movam em sua direção. Agora, imagine uma folha de papel representando o espaço-tempo. Se você desenhasse dois pontos no papel e riscasse uma linha entre eles, isso seria uma representação de como objetos se movem através do espaço-tempo. Mas e se você pudesse dobrar o papel na metade e criar um atalho entre os dois pontos? Essa é a ideia básica de um buraco de minhoca. É um atalho através do espaço-tempo que conecta dois pontos distantes em um mesmo instante. Os buracos de minhoca não são apenas um conceito de ficção científica. Eles são, na verdade, uma previsão da teoria da relatividade geral, embora ninguém tenha observado um deles diretamente. A razão para isso é que os buracos de minhoca são inerentemente instáveis e iriam entrar em colapso quase imediatamente. Mas a existência de uma ponte de Einstein-Rosen significaria que os buracos negros não são apenas aspiradores de pó cósmicos, mas também poderiam ser portais para outras regiões do espaço-tempo. Então, poderíamos usar um buraco de minhoca para viajar através do espaço e do tempo? Infelizmente, a resposta é provavelmente não, pelo menos não ainda. Mesmo que pudéssemos estabilizar um buraco de minhoca, é improvável que pudéssemos usá-lo para viajar mais rápido do que a luz. A teoria de Einstein sobre a relatividade prevê que a velocidade da luz é um limite absoluto para a velocidade que algo pode viajar através do espaço-tempo. Mesmo assim, a teoria dos buracos de minhoca e buracos negros como passagens para outras partes do universo, ou até mesmo para diferentes momentos no tempo, tem sido um assunto que desperta fascinação e especulação entre os físicos há décadas. A ideia de que pode haver atalhos através do tecido do espaço-tempo, permitindo viajar através de grandes distâncias, ou mesmo para o passado, poderia ser revolucionária se pudéssemos realmente realizar esse feito. Um dos conceitos mais intrigantes desta área de estudo é o buraco de minhoca de Kerr, nomeado em homenagem ao matemático Roy Kerr, que o descreveu pela primeira vez usando as equações da gravidade de Einstein. Este tipo de buraco de minhoca é essencialmente um túnel hipotético através do espaço-tempo que poderia conectar dois pontos distantes, como dois universos diferentes, ou até mesmo dois momentos diferentes no tempo dentro do mesmo universo. O buraco de minhoca de Kerr é geralmente representado como um portal em forma de anel, similar ao espelho na história de Alice no País das Maravilhas. Atravessar o espelho transportou Alice para um mundo onde os animais falavam em charadas, e a lógica nem sempre se aplicava. Da mesma forma, passar através do anel de Kerr poderia transportar um viajante para outro universo ou outro tempo, onde as leis da física podem ser muito diferentes das que estamos acostumados. Enquanto a ideia de buracos de minhoca como um meio de viagem interestelar ou viagem no tempo é certamente interessante, como já vimos antes, é também um assunto de polêmica e debate entre os físicos. Alguns apontam que os buracos de minhoca, em particular os buracos de minhoca de Kerr, podem ser instáveis ou impossíveis de atravessar por causa da radiação intensa e das forças subatômicas que envolvem sua entrada. Os críticos argumentam que as equações da gravidade de Einstein, que são usadas para descrever os buracos de minhoca e buracos negros, só funcionam para a gravidade e não para as forças quânticas que governam a radiação e as partículas subatômicas. Para realmente entender a natureza desses fenômenos, uma nova teoria é necessária, que possa unir as leis da gravidade com a teoria quântica da radiação. No mundo da ciência, isso é chamado de teoria de tudo. Uma única teoria que pode unir a teoria da gravidade de Einstein com a teoria quântica. Michio Kaku, um famoso físico teórico, também tem trabalhado em uma teoria de tudo há décadas. Enquanto há várias versões diferentes de como isso poderia ser, a única que se mostrou promissora até hoje foi a teoria das supercordas. A teoria das supercordas une a gravidade com uma teoria de radiação. A teoria propõe que partículas subatômicas são, na verdade, pequenas cordas vibrantes e que o universo é uma sinfonia dessas cordas. Assim como diferentes notas musicais correspondem a diferentes vibrações de uma corda de violino, diferentes partículas na natureza correspondem às vibrações de uma supercorda. Uma das coisas fascinantes da teoria das supercordas é que, quando uma corda se movimenta no tempo, ela deforma o tecido do espaço ao seu redor, produzindo buracos negros, buracos de minhoca
e outras soluções exóticas das equações de Einstein. Isso significa que a teoria das supercordas não unirá apenas a teoria da gravidade de Einstein com a teoria quântica, mas também explica muitos dos fenômenos misteriosos que observamos no universo. Mas há algo nessa teoria que coloca em xeque a sua aparente simplicidade. A teoria das supercordas requer 10 dimensões de espaço-tempo em que as cordas possam vibrar. Isso é bem diferente das 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo que nós experimentamos em nossas vidas cotidianas. É difícil imaginar o que essas dimensões extras podem ser, mas os físicos desenvolveram alguns modelos conceituais que podem nos ajudar a compreendê-las. Imagine uma lagoa de 2 dimensões, habitada por peixes que são apenas conscientes das dimensões de largura e profundidade. Para esses peixes, não existe altura e eles nem conseguem imaginar o que seria viver em um mundo tridimensional. Mas se a chuva cai na lagoa e causa ondulações, os peixes podem ver os efeitos da terceira dimensão, mesmo que eles não possam experimentá-la diretamente. De forma parecida, os físicos acreditam que nós não podemos ver as outras dimensões do espaço-tempo diretamente, mas podemos observar os seus efeitos. Por exemplo, as vibrações das cordas na teoria das supercordas podem produzir ondas de energia que viajam através dessas outras dimensões do espaço-tempo. Essas ondas podem se manifestar como partículas com propriedades diferentes, como massa e carga. Dessa forma, a teoria das supercordas teria o potencial de explicar todas as partículas e forças que observamos no universo, incluindo a gravidade. Mas tem um porém. As outras dimensões do espaço-tempo que a teoria das supercordas requer são tão pequenas que não podemos realmente estudá-las diretamente. As medições mais precisas que podemos fazer em nossos laboratórios só usam as 4 dimensões do espaço-tempo que já conhecemos: comprimento, largura, profundidade e tempo. Então, como podemos afirmar que existem essas outras dimensões? Uma possibilidade é que as outras dimensões estão tão próximas das coisas que elas são invisíveis para nós. Imagine uma folha de papel que foi enrolada de forma bem justa em volta de um cilindro. Se você fosse uma formiga caminhando pela superfície do papel, você não poderia nem perceber que o papel é curvo. De forma parecida, essas outras dimensões do espaço-tempo, na teoria das supercordas, poderiam ser enroladas em pequenos ciclos ou espirais que são invisíveis para nós, mesmo que afetem o comportamento das cordas que vibram neles. Outra possibilidade é que as dimensões extra eram mais visíveis no começo do universo, durante o Big Bang. De acordo com algumas versões da teoria das supercordas, o universo começou em um estado do espaço-tempo com 10 dimensões, com todas as dimensões igualmente visíveis. Conforme o universo se expandiu e esfriou, as dimensões extras começaram a colapsar e se curvar, nos deixando com as 4 dimensões que podemos observar hoje. Se este cenário estiver correto, poderíamos detectar traços dessas dimensões ao nosso redor. A matemática envolvida na teoria das supercordas é incrivelmente complexa. Ela abriu caminho para toda uma nova área da matemática que não havia sido explorada antes. No entanto, o problema dos buracos negros quânticos provou ser muito difícil de compreender. Enquanto muitos físicos tentaram resolver este problema, ninguém conseguiu ainda. Edward Wheaton, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, chamou a teoria das supercordas de física do século XXI que caiu acidentalmente no século XX. No último ano, vários grupos independentes de físicos anunciaram um grande avanço. Eles descobriram que a teoria das cordas poderia resolver completamente o problema dos buracos negros quânticos, mas em apenas 2 dimensões, e não 10. Muitos físicos acreditam que é apenas uma questão de tempo até que alguém resolva este problema, dado que as equações envolvidas são bem definidas, ainda que difíceis de resolver. Até lá, ainda é muito cedo para comprar passagens para viagens intergalácticas ou excursões de viagem no tempo, pelo menos no que se trata de buracos negros. Com tudo isso, uma coisa é clara: há simplesmente perguntas demais e até mais soluções para esses problemas. O físico explicou como alguém realmente saberia qual é a resposta verdadeira para todas as teorias malucas. Ele disse que é importante perceber que o problema das respostas infinitas não é restrito à teoria das cordas. Na verdade, muitas ótimas teorias têm um número infinito de soluções. Por exemplo, as leis de Newton podem prever o movimento de vários objetos, de pedras a foguetes, mas você precisa especificar o que você está tentando explicar antes de poder prever esses movimentos. Essas especificações são chamadas de condições iniciais. De forma similar, na teoria das cordas, você precisa dizer à teoria o que você está descrevendo. Mas como em outras teorias, as condições iniciais da teoria das cordas são o próprio Big Bang.
Isso significa que você tem que especificar as condições do Big Bang no instante em que ele aconteceu, o que atualmente é desconhecido. Existem algumas maneiras de tentar resolver esse problema. Uma possibilidade é encontrar experimentalmente as condições iniciais no instante do Big Bang e então deixar a teoria das cordas descrever como o universo evoluiu dali em diante. Já existem soluções da teoria das cordas que descrevem a evolução do nosso universo desde o Big Bang, baseadas em estimativas razoáveis de como ele teria sido. Isso já é um passo significativo. Outro caminho mais ambicioso é exigir que a teoria das cordas selecione suas próprias condições iniciais. Essa alternativa é um pouco mais complicada e menos provável também. Então, de certa forma, nós já reduzimos as possibilidades significativamente. Mas neste ponto, Michio Kaku dá outra versão para a história. Talvez o Big Bang não tenha sido tão grande assim. Ele diz que não foi uma explosão gigantesca, como muitos podem pensar, e nem fez um barulho alto, como também poderia se esperar. A teoria do Big Bang não nos dá uma explicação sobre o que causou a suposta explosão, ou como ela aconteceu, mas simplesmente nos diz que aconteceu. A verdade é que precisamos de uma teoria que possa responder sobre o que aconteceu antes do Big Bang. É aqui que entra a teoria das cordas. De acordo com essa teoria, nosso universo pode ter sido formado pela colisão de dois universos separados, ou ele poderia ter surgido de outro universo como um bebê nascido de sua mãe. Essa conexão entre universos é chamada de buraco de minhoca, que é como um tubo que conecta duas bolhas. É possível que já tenhamos descoberto evidências deste cordão umbilical que conectou nosso universo com outro. De certa forma, nós poderíamos estar vivendo dentro de um buraco negro esse tempo todo, mas sem saber disso. Pense nisso. Como existimos em 4 dimensões e não podemos ver nada além delas, é possível que estejamos na verdade dentro de um buraco negro. E os buracos negros que estamos estudando são, na verdade, buracos de minhoca para outras dimensões. Você acha que poderia ter alguma verdade nessa teoria? Deixe sua opinião nos comentários, gostaríamos de saber. Se você ficou até aqui e gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.